Pessoal, no vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre 3 crimes que são muito praticados em período eleitoral, principalmente por candidatos. O primeiro deles é o famoso crime de calúnia eleitoral. Previsto no nosso artigo 324 do Código Eleitoral, ele diz o seguinte: caluniar alguém em propaganda eleitoral ou visando fins de propaganda, imputando-lhe fato falsamente definido como crime, estabelece pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Como é que funciona esse crime? Acontece muito em período eleitoral de determinado candidato usar dessa prática para poder descredibilizar o candidato da oposição perante seus eleitores. Um exemplo, o candidato está lá no momento da sua propaganda e começa a dizer: não voto no prefeito fulano e tal, que desviou verba da merenda pública, se apropriou de recursos públicos, é corrupto e ainda quer ser candidato. Mas na verdade nada disso ficou comprovado. Pode até ter tido um processo criminal referente àquilo, mas o candidato pode ter sido absolvido no final. E todo esse discurso é só com o intuito de descredibilizar aquele outro candidato, manchar a imagem dele perante seus eleitores. E é uma conduta que quem for candidato tem que estar atento nessas eleições para não estar cometendo esse tipo de crime, né? E outra, não só o cidadão que divulga essas informações tem que estar atento a essa prática, bem como quem repassa esse tipo de informação falsa. O parágrafo 1º do artigo 324, ele diz o seguinte: que incorrem também nas mesmas penas quem sabe falsamente da imputação, propala e divulga esse tipo de informação falsa. Nos últimos meses, o presidente do Superior Tribunal Eleitoral, o ministro Luiz Fux, anunciou em parceria com a Polícia Federal o combate a esses fake news, que infelizmente vem descredibilizando alguns candidatos que realmente têm potencial de ganho devido a informações falsas. Então é interessante a gente estar atento a essa prática para não estar compartilhando informação falsa, principalmente nas redes sociais, que eu vejo bastante isso acontecer. Bom, o segundo crime que eu gostaria de falar é sobre o crime de difamação eleitoral. Previsto também no nosso Código Eleitoral, no artigo 325, ele diz o seguinte: difamar alguém na propaganda eleitoral ou visando fins de propaganda, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação, estabelece pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Vocês vão notar que os dois crimes eles são bem parecidos. Cristiano, mas qual que é a diferença da calúnia para a difamação? Enquanto na calúnia você imputa a uma outra pessoa um fato tido como crime, na difamação você imputa um fato ofensivo à reputação daquela pessoa. Um exemplo de calúnia: o prefeito fulano de tal desviou verba pública, se apropriou de recursos públicos. Enquanto na difamação você imputa: não vote no fulano, porque o fulano ele é vagabundo, não trabalha e ainda quer ser candidato. E por último, para fechar, eu gostaria de falar da injúria eleitoral. Previsto também no nosso Código Eleitoral, no artigo 326, ele estabelece o seguinte: que você injuriar alguém na propaganda eleitoral ou visando fins de propaganda, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro daquela pessoa, estabelece pena de detenção de até 6 meses ou pagamento de multa. Bom, esse crime basicamente é você xingar outro candidato lá na tua propaganda eleitoral ou visando fins de propaganda. Você pega e começa a usar de xingamentos, de palavras de baixo calão, para poder ofender a honra daquela outra pessoa. Pessoal, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Eu tentei passar esses 3 crimes da forma mais fácil possível. São crimes que são praticados diariamente pelas pessoas. Mesmo que não estejam no contexto eleitoral, estão previstos no nosso Código Penal. Eu achei interessante falar desses crimes pelo seguinte: que eu vejo diariamente na sociedade as pessoas praticarem esse crime, principalmente no Facebook e outras redes sociais, e as pessoas nem sabem que isso é crime muitas vezes. Elas apontam as outras pessoas como criminosas, mal sabem elas que elas também são criminosas por praticar essa conduta que elas desconhecem. É interessante o pessoal se manter mais tranquilo para não estar praticando esse tipo de crime e ter que gastar dinheiro com advogado e ter problemas com a justiça. Até o próximo vídeo, pessoal. Obrigado.